Oi pessoal, Joaquim, segundo dia de Web Summit, agora é hora do almoço. Decidi aí, como me pediram, falar rapidamente sobre o que a gente viu ontem. Já tentamos 2 vezes fazer a gravação disso via live, desistimos, então vamos só gravar e aí subimos se der. Patrícia, rapidamente, o que mais te chamou a atenção no Web Summit? Você já conhece vários outros eventos, o que te chamou a atenção? Bom, a primeira coisa que não dá para deixar de falar é o tamanho do evento, né? São 60 mil pessoas, super organizado, logicamente que tem umas horas ali que, né, hora de entrada, hora de saída, dá um pouco aquela muvuca de fila, mas está muito bem organizado, são 60 mil pessoas, isso significa 12% da população de Lisboa, todas em função desse evento aqui, então realmente não falar da grandiosidade do evento, fora todas as questões de startup, de tech, de conteúdo, né, que isso a gente ainda vai falar rapidinho, é uma coisa que não dá para deixar de falar. Eu tô aqui, isso daqui é um jeito tupiniquim de evento de improvisar um pedestal. Lembra que a gente está num evento de tecnologia, entendeu? Merchan da Luz, a gente tá merchan para a Água da Luz, estamos levando um monte de dinheiro. Ilana da TIFF, você estava falando o que mais chamou a atenção no evento? Então, na verdade, eu acho que Lisboa fica inteira transformada pelo evento. Todo lugar é lugar para você conhecer pessoas, para você trocar ideias. É no metrô, todo mundo fica identificado o tempo inteiro. Também tem a pulseirinha, né? E aí você vê que, basicamente, em qualquer lugar você pode trocar ideia, fazer contato, desenvolver algo juntos. E tá sido super interessante. As palestras também são muito legais. Volta e meia você está passando, de repente você vê que vai começar ali um talk, você senta, para e de repente é uma palestra sensacional que te acrescenta um monte. Então... Thiago, você já participou de vários, inclusive participou do Assistir DSW, que eu não fui ainda. O que você achou do evento aqui? Eu acho que é uma maneira, acho muito parecido com o South by Southwest. A diferença é que o web ele é bem centralizado, então facilmente você consegue mudar de tema, mudar de palestra. Você está 5 minutos entre o main stage e o último pavilhão. Então a diversidade de assuntos para mim é a mesma. Então muita coisa do que eu estou vendo aqui, algumas coisas que eu vi aqui, eu vi no South by Southwest também. Eu, falando um pouco de Lisboa, eu vivi aqui há 17 anos atrás e a cidade está completamente transformada e você vê o quanto eles estão animados, felizes e esperançosos de que realmente a tecnologia e essa indústria toda possa transformar a cena local Lisboa aqui, num novo ecossistema, né? Um novo ecossistema, um hub bem diferente, muito diferente do que eu vivi aqui há 15, 17 anos atrás. Exatamente, a Patrícia falou. São 500 mil habitantes em Lisboa, 60 mil pessoas no evento, cara, é 12% da população, é muita coisa. É gente de 105 países, mais ou menos, assim, para você ter uma ideia. Então, realmente, você vê gente que a gente tem que dar aquela parada para lembrar geograficamente onde é que a gente está. Até porque, né, são o pessoal da Latívia, né? Onde está isso no mapa, e aí você conhece as pessoas, fala com as pessoas, isso é uma vibe que é muito interessante, um network que vale muito a pena. Indo rapidinho para os highlights de ontem, a gente pegou, graças a Patrícia que falou para eu correr, a gente viu o primeiro debate de robôs, né? O Thiago já tinha visto no SXSW ela, que eu esqueci o nome dela. A Sofia. Sofia, obrigado. Sofia. E ela estava discutindo com o Einstein, que é um robô que eu postei fotos no Face, eu mostrei o filminho, ele tem a cara do Einstein, feições do Einstein. E o que mais me chamou a atenção, não vou me alongar muito, mas o que mais me chamou a atenção é que em determinado momento o Einstein interrompe a Sofia. E a Sofia exatamente, faz um sarcasmo. A Sofia é sarcástica, a gente imagina que o robô é aquela coisa, resposta fixa. Nada, cara. No fim, as palestras são bem rigorosas no tempo. No finzinho, estava sendo mediado por um ser humano a conversa, aí o apresentador diz, olha, estamos sem tempo, uma última palavra, que eles sempre falam para os apresentadores. Aí a Sofia começa a falar, o Einstein interrompe ela, aí a Sofia diz, não, mas eu tenho que falar isso, enfim. Realmente eles têm uma cognição, eles têm uma capacidade de emular comportamentos humanos que é assustadora. Eu não sei o que é melhor, se é um robô com cara de gente que nem o Einstein, ou a Sofia que tem aquela cabeça de robô que parece um humanoide. Assim, eu acho que ainda prefiro o robô com cara de robô para não confundir, porque se bobear, se olhasse de relance pro Einstein, às vezes parecia, nossa, ele lembrava. A gente foi na palestra a gente assistiu juntos a palestra da Intel também,
em uma das intervenções, uma mulher começou a falar e a gente achou que pudesse ser um robô. E eu não me surpreenderia se fosse. E tanto que nessa palestra do Einstein com a Sofia, pode até ser, e a gente até pensa dessa forma ainda, né? Que é uma coisa controlada, que está meio pré-estruturado esse conteúdo todo, mas é imperceptível. Realmente parece que um estava conversando com o outro, como a gente está fazendo aqui agora, né? Com as intervenções, com falando, com se sobrepondo na fala do outro. Era um bate-papo real entre os robôs, muito, muito legal. Eu não quero demorar muito, então vou para a segunda coisa que me chamou a atenção, veio logo depois da Sofia, um pouco depois da Sofia. O nome da palestra é What Means to be a Human, o que significa ser humano. Um cara que, se eu entendi corretamente, ele vendeu a empresa dele por 800 milhões de dólares e investiu tudo, ou está investindo tudo no projeto de vida dele, que é Brain Enhancement, que é a potencialização do cérebro. Para ele, essa é a última fronteira, é o que falta a gente desenvolver. A gente já tem ossos artificiais, tem várias formas, tem próteses, enfim, mas o cérebro ainda foi muito pouco desenvolvido. Na verdade, assim, a grande questão também da inteligência artificial e tudo mais, é a questão de que a preocupação está na cognição, e é a área do cérebro que a gente menos conhece, né? A questão toda do cognitivo mesmo do homem, né, do ser humano, ainda é a fronteira que a gente também tem que ultrapassar. Então é uma pegada bem interessante, e ainda mais sendo um evento que está sendo extremamente falado, a questão da automação, né, a tecnologia para automação, a inteligência artificial, que isso já vem vindo aí de Cannes, de SXSW, aqui também, né, que é a última fronteira aí a ser passada. Então isso está muito em voga, e aí esse trazer o homem, trazer o ser humano nessa questão também é mais do que pertinente. Só um highlight disso, e eu não duvido, já existem testes de implantar chips em cérebro de ratos e eles recobrarem memórias que eles tinham perdidos. E essa pessoa, que eu esqueci o nome dele, mas está lá no Facebook, eu coloquei, disse que acha que nos próximos 10 anos isso é uma coisa que já pode ser, eles acreditam que é bem possível que isso ainda possa fazer, através de chips implantados no cérebro, ou a gente aprender mais rápido, ou a gente guardar basicamente tudo que a gente viu e estudou. Então, e recuperação, né? Recuperação de Alzheimer e tudo mais. Olha o caminho que isso traz para a evolução da Exatamente. Da humanidade. Sem querer me perder aqui, eu vi no Brasil Innovator esse ano lá em São Paulo uma primeira transmissão entre um cérebro de um rato no Brasil e uma universidade nos Estados Unidos. Então ele mandava impulsos entre um país e outro, cara, ao mesmo tempo. Assim, nossa, isso também é muito louco. Assustador. Né? Então, exatamente. Aproveitando o nosso meio, sem querer tumultuar, falar de cérebro, falar de aprendizado, eu acho que os publicitários, as agências, a gente acha que aprende tanto, sabe tanto e é tão criativo. Eu acho que a gente tem que realmente começar a abrir nossa cabeça não é o que é novo, é o que já é atual, é o que já está acontecendo. A gente tem uma dificuldade tremenda em aplicar as coisas que a gente vê o tempo inteiro ouvindo falar. Isso, nada do que a gente está ouvindo aqui é extremamente novo. A gente já veio ouvindo falar, o que a gente está vendo cada vez mais, evento após evento, é a aplicação disso. É a aplicação. Eu ouço falar muito pouco das mudanças efetivas que o nosso meio tem passado. Assim. Faz tempo que eu não vou num evento que fala sobre as transformações do nosso meio. Então eu acho que ficou um exercício, um aprendizado gigantesco para quem está dentro do nosso mercado, para quem ainda está se formando, para que isso. Vamos usar um pouquinho de tudo isso que a gente está ouvindo para ver que dá para se aplicar e dá para fazer pequenas transformações, mas que no futuro, bem próximo, a gente vai realmente ter algum tipo de efeito. Eu vou conectar isso e falar de outra palestra que me chamou a atenção, até postei no Face, que era Web Summit com vibe de Cannes Lions, que tinha o John Vegart, da BBH, o Bob Greenberg, da RGA, e a Susan Credo, da FCB, e eu vi uma mesa em Cannes com esses três, mais o Sir, o da WPP. Mais né? um Sir. Exatamente, mais algum Sir qualquer. Martin Sorrell, obrigado. E ele estava falando isso, ele falou algumas frases que eu adorei, cara, eu não sei se vou lembrar exatamente como ele falou, mas ele falou que, cara, a prática muda, mas o objetivo não muda. E eles estavam falando, o nome da palestra era Marketing em 2018 e para frente, o que esperar, what expect. Cara, tecnicamente,
Eu acho que as grandes agências estão tentando fazer isso, Thiago, de se conectar mais. O que eles falaram não é nada novo, aparentemente. Os grandes anunciantes têm que parar de promocionar e começar a se engajar mais, se conectar mais com as pessoas, né? A Patrícia tem um ponto de vista que ela acha que são os clientes que acabam forçando nós agências a tentar promocionar tudo e vender. É uma postura mais de marca, né? Na verdade, o discurso ele foi embasado muito mais no brand, né? Assim, as marcas querem muito esse conceito promo e a nossa tarefa, né? Que como bem o Thiago diz, assim, o nosso meio, o nosso segmento, né? esse olhar é não esquecer o que a gente sabe e o que a gente tem que fazer de melhor, que antes de querer vender é engajar, né? É o persuasion mesmo. E isso foi o que eu percebi que estava bem claro para eles, óbvio. Eu não sei quanto que eles falando, isso se estende para o resto das redes deles, mas para eles esse era o highlight para 2018. Temos que engajar mais e promocionar menos. E eles falaram uma coisa muito interessante, que existe uma diferença entre o que é empresa e o que é a marca. Então, a marca tem que contar histórias, a marca tem que se envolver com as pessoas. A empresa, números, é outra coisa, né? Venda, é resultado. Elas têm uma correlação, uma sempre vai impactar a outra, mas que as empresas precisam se enxergar como marcas, e como marcas elas precisam provocar emoções, contar histórias, então isso foi sensacional também. Depois me chamou a atenção a palestra sobre a ICO, eu estava no Vale do Silício umas 3 semanas atrás, que é Initial Coin Offer, e falaram disso lá. Continuo sem entender muito bem o que é, mas as criptomoedas, cada um pode criar a sua. Então, para as startups conseguirem um funding, conseguirem dinheiro de outra forma que não só tradicional, captando recurso no mercado financeiro, eles estão fazendo esses ICOs, que é o conceito do IPO, né, para o currency. Exatamente. Elas criam a sua moeda, elas dão um bônus, então eu uso, sei lá, meu Bitcoin, que é uma criptomoeda reconhecida, tem o Ethereum também, mas enfim, eu compro com Bitcoins a moeda dele, eu ganho um deságio, além de tudo essas moedas se valorizam, se a moeda dele se valoriza, eu ganho bastante dinheiro e ele consegue algum funding. Isso acho que a gente vai ouvir falar bastante disso, eles estavam falando em questões legais, questões jurídicas, eu ouvi falar sobre isso no Google 3 semanas atrás, não entendi um pouquinho mais agora, mas isso é uma coisa que eu demoro um pouco para descobrir, mas e aqui assim, a gente passando todas as startups ali, né, todas não, mas a gente está recebendo vários papeizinhos, vai ter o nosso, né, ICO, tipo, 5% de desconto de bônus, no, 10% ou de bônus de bônus compra, no token, para você comprar a nossa como é que chama? Criptomoeda. Né? Então cada qual com o seu nome, cada qual, então assim, essa pegada aí também é uma das coisas que a gente não vai ter mais como fugir, né? Do uso desse dinheiro virtual, que acho que a gente tem muito a aprender com isso ainda também. Claramente existe um mercado financeiro paralelo e ele é verdade, assim, às vezes a gente está no Brasil, a gente está muito acostumado com uma certa burocracia e quando você está num evento desse você vê que isso já existe e vai ser muito rápido, vai ser, daqui a pouco vai ser no smartphone. Não, e aquela bobagem, né? Enquanto a gente ainda fica discutindo se táxi briga com o Uber pode ou não pode, né? Decidindo lei para proibir o aplicativo ou não, a gente tá vendo aí a coisa toda, que é uma coisa que é incontrolável e não é uma ordem ou não que vai fazer com que essa coisa funcione, porque isso é a ideia toda da liberdade. Do blockchain, isso roda sobre o blockchain. É um paralelo. É totalmente seguro, ninguém pode hackear isso e qualquer um tem acesso a isso, entendendo um pouco de code. Eu vou aproveitar o que você falou, e uma coisa que me chamou bastante atenção ontem também, você falou que no Brasil ainda estão discutindo lei de Uber, regulando Uber e táxi, ainda estão brigando sobre isso. Olha que engraçado, 3 semanas atrás, quando eu estava no Vale do Silício, o cara da Google me falou, olha, mas você vai ver em 2020 ou antes, carros autônomos andando por aí. Quando eu comentei isso, fiz uma palestra até para o Brasil, comentei isso, mas 2020, eu falei, cara, eu acho que é antes. 2020 é ali, né? Na realidade, ontem, primeiro foi o cara da Waymo, que foi a spin-off, o projeto do Google saiu, eles separaram, uma empresa vai cuidar de fazer o carro elétrico do Google, e essa Waymo foi a que ficou com a navegação autônoma, né? Eles, e depois mais tarde, no fim da tarde, a Intel, os dois apresentaram suas frotas de carros autônomos, ambos, pelo menos pelo que eu entendi, são 100 carros já rodando nos Estados Unidos. E no palco. E no palco, ele entrando no palco e saindo
e saindo do palco. 2 carros autônomos entraram e eles saíram fizeram do palco. Quem sabe mais, eu gosto de carro, quem acompanha um pouco mais, existem diferentes níveis de autonomia do carro. O 0 é o carro completamente burro, 1 é o carro totalmente autônomo, ele anda de sozinho. Totalmente autônomo. Tesla seria o nível 4, que é o nível máximo sem ser totalmente autônomo. Em um momento de crise, o ser humano intercede e salva a questão. Os testes e os dois falaram a mesma coisa, tanto o cara da Intel, que eu percebi claramente que o cara da Intel não viu a palestra do cara da Waymo. Exatamente, podia ter visto a palestra do cara que ia falar sobre isso, mas enfim. Ambos chegaram à mesma conclusão, o carro quase totalmente autônomo, as pessoas acabam se desconectando, se desligando e confiando demais no carro. Confia na automação. Que eu acho que foi o que aconteceu com aquele carro, com aquele cara que morreu num Tesla, exatamente, foi o único que bateu e morreu até agora. Mas enfim, o que chama atenção é isso, as pessoas no Brasil estão discutindo, vamos liberar Uber, não vamos liberar Uber. Cara, não é que vai liberar ou não vai liberar Uber, daqui a pouco a profissão de motorista de Uber já não existe. Porque nos Estados Unidos, provavelmente daqui a 1 ano e meio ou 2, cara, o Uber vai ter os seus carros autônomos sem motorista, simplesmente rodando e buscando as pessoas. E o Uber já encomendou, se não me engano, faz 1 ano ou 2 anos para a Tesla, se não me engano, são 1.000 carros ou algo a mais, assim, já está encomendado para 2020 e tantos. Os elétricos e além de tudo. Sobre o que eu descobri lá em Austin, no Texas, no South by Southwest, foi algo muito engraçado. Que o Uber teve lá e o Uber não está mais lá. O Uber foi tirado, fizeram, eu não sei como é que se chama lá, um referendo, alguma coisa assim, perguntaram para as pessoas se eles queriam que o Uber estivesse lá e eles decidiram que não, mas não pelo modelo, mas pelo serviço que eles estavam prestando, que comparado com outras, não era fair para eles. Então lá hoje você tem o Ride Austin, você tem o Fasten, você tem outras, ou seja... Que o conceito Uber, de serviço é o mesmo, já mas foi. Não. Já era. Então, assim, a gente está discutindo algo que já passou. Aqui em Portugal também, o Uber tem os mesmos problemas que o Brasil tem. Não é falando só, sem querer fugir do assunto dos carros, da automação, mas assim, dá pra gente começar a entender lá e aceitar que assim, tem gente que já passou por essa discussão e tá uma discussão, anos de distância. Né? Por isso que eu acho que chama um pouco a atenção, mas porque talvez eu estava 3 semanas atrás no Vale, daí agora estamos aqui, para mim isso é tão fresco, mas realmente eu acho que é um processo. O Brasil ainda está pensando, está discutindo, só que o certo seria, na minha situação, você está um pouco atrasado, minha forma de ver, está um pouco atrasado, olhe para quem já está um pouquinho mais para frente e dê um pulinho, sabe? Não queira reproduzir toda essa... Faz o benchmarking bem feito, né? Porque eu fico com a impressão de que existem pessoas no Brasil que acham ou acreditam que ainda pode, por exemplo, se tirar o Uber do Brasil e voltar ao modelo de táxi tradicional. Enfim, acho que falando com as pessoas, tem gente que acredita no retrocesso do passado. Eu acho que o maior exercício, eu realmente acho que a gente deve ser muito grato ao Uber. Eu acho que o Uber está exercendo, está fazendo com que as pessoas pratiquem o autogerenciamento. Eu acho que o autogerenciamento é algo que tem um valor gigantesco, que é você conseguir fazer o teu schedule, você conseguir decidir o que é bom e a que horas aquilo é bom para você, se e como você você quer vai ou não. Acho isso a coisa mais difícil que existe. E eu acho que se a gente passar por isso, e a gente está passando bem, você consiga o tempo. Eu sou um usuário de Uber, eu decidi que esse era o meu modelo, mas acho que esse é o maior aprendizado que tem. E é isso que a gente vai replicar, tanto no ensino e assim para a vida inteira. Assim. Acho que se eu quisesse algo que meus filhos, né, que tenho 2 filhos que se aprendessem, soubessem, é autogerenciamento. É como autogerenciar os seus dias, seus horários, suas prioridades. Todo, exatamente. E nessa mesma pegada, a gente, né, ultrapassando a história toda da automação, também teve o chinesinho lá com $1 bilhão. O nome da palestra dele é How to Raise $1 Billion. O cara, eu acho... Alugando bicicleta. Eu dei uma olhada. Na China, tudo bem, mas são 25 milhões de bicicletas para quem conhece o modelo, por dia. Diferente dos bike sharing que você tem em Londres, que você tem em São Paulo, a casa do Itaú, você tem que tira de um lugar e leva em outro lugar, obrigatoriamente. Essas bicicletas, elas são todas têm GPS, todas têm conexão com a nuvem. Então você pega essa bicicleta, você aponta para ela com o teu smartphone, tem um QR Code nela, você já se pré-cadastrou, essa bicicleta se destrava, ela está travadinha, o concorrente dele, a bicicleta, ela encolhe e fica dobradinha, caída no chão. A dele, ela simplesmente se trava e o pezinho solta, o pezinho fica livre, você consegue andar com ela.
e você pedala por ela, você é tarifado por tempo e distância, então você pode se andar pouco, vai ficar muito tempo com ela, é um custinho, se andar e ficar pouco tempo também é enfim, ele tem uma métrica lá. Tem uma lá, economia por mais mas uso. É super acessível, as pessoas gastam, não chega a $1 para fazer o commuting, que eles chamam, então saio do metrô, chego no meu emprego, por exemplo, eu ando 7 quadras de bicicleta, as pessoas não gastam nem $1 por dia para ir e voltar. E ele deixa a bicicleta onde ele tiver, ela aí tem todo um tracking ali para ele saber. De noite eles reorganizam, ao longo do dia eles reorganizam as bicicletas em função de demanda, então de manhã todo mundo pega as bicicletas no metrô e larga no centro. Eles voltam e reorganizam as bicicletas. Alguns números que ele falou, além de ele ter conseguido 928 mil milhões de dólares, alguma coisa bizarra, quase $1 bi em investimento, e pior, é um negócio. Não é que ele é o único, ele tem só na China 6, 7 outros concorrentes. Não sei como ele conseguiu $1 bi tendo tantos concorrentes que o negócio dele não é tão ninja assim, cara. Mas enfim. Não, é ninja pra caramba. Não é ninja. Só um número que ele falou, 50 terabytes de dados entrando por dia nos seus servidores. Prefeituras chinesas, prefeituras chinesas pedindo para ele informação que ele está levantando para poder organizar mobilidade da cidade. Cidades da Inglaterra, qual que é Liverpool, não, Lancaster que ele falou. O cara ficou sabendo e pediu para ele colocar o sistema dele lá para aliviar o sistema de trânsito da cidade. De traqueamento, de mobilidade. Cara, então é bizarro, exatamente. E o negócio, a empresa dele é de fins de 2014. O primeiro aporte foi no começo de 2015, cara. São 2 anos. Não, e é isso é o que é muito legal, assim, entender, como diz o Thiago, assim, o quanto a gente vai evoluir, porque é deixar de ser aquela leitura míope das coisas, né? Hoje a empresa dele, né? E esse é um exemplo, mas assim, hoje a empresa dele é um aluguel de bike, mas na verdade é uma questão de tracking de dados, não, né? É mobility and data, então, data information olha o about quanto mobility. A gente evolui, né? E quantos negócios também migram rapidamente a partir da hora que você consegue entender exatamente que novas funções ou que nova estratégia você consegue desenvolver a partir de uma leitura pontual de um negócio. Então, isso é o que a gente vai ter que cada vez mais estar preparado. E uma das coisas que a gente estava falando aqui agora há pouco antes de gravar e filmar aqui com vocês, para vocês, é o quanto um pouco é triste a gente perceber que o Brasil está um pouco longe, né? Em certas frentes, ou em certos segmentos, ou em certas áreas de atuação, de fintechs e tudo mais. Sim, a gente está muito apurado. Mas em outras coisas a gente vê que a gente ainda tem barreiras, que a gente ainda tem algumas dificuldades de evolução, a gente ainda falta esse ecossistema todo para levar esse processo estamos melhor, mas está piorando. Rápido. E para fechar, a última coisa, eu não queria passar de 20 minutos, já deu 22. Uma coisa que me chamou a atenção foi aí, o pessoal do Intel, os números de Big Data, cara, petabytes, sabe assim? Daqui a... Petabytes. Quanto que um carro vai estar, em 2020, um carro, em algumas horas de andar, esses carros autônomos, vai gerar 4 petabytes de dados. Você imagina o volume de informação e dado? E muitas iniciativas também me chamou a atenção, exatamente para diminuir essa necessidade de data exchange. Por exemplo, ele apresentou uma inteligência artificial que não precisa estar conectada, aquele do drone. Do drone, do tubarão. Era um stick, como é que era o nome dele? Movidos Stick, é uma inteligência artificial que cabe num pendrive e mostra pro drone como reconhecer o que é uma pessoa se afogando, o que é um tubarão, e ensina o drone a saber se joga joga o salva-vidas ou joga uma sinalização. Joga uma boia, avisa que... Então, exatamente, a inteligência artificial aqui a gente vê em várias startups, metade das startups tem algum grau de inteligência artificial automatizando alguma coisa que eles fazem, mas é legal ver que também tem, por outro lado, empresas que estão tentando encontrar formas de que a gente dependa menos de processamento, senão um número de dados que, sei lá, como vai se processar esse... Exatamente. Mas enfim, é isso, obrigado, esse foi o primeiro senhores. Dia, esse né? é o primeiro Hoje dia, tem muito aqui mais. Pro segundo dia vai ter muito mais coisa, depois a gente vai contar também um pouquinho mais para vocês. Tomara que a gente tenha Ilana e Thiago, né? Os nossos homens de preto aqui fazendo a segurança. É que eu vou mostrar aqui, mulheres. A gente se mostrou, vocês viram o nosso super suporte de microfone. Afinal de contas né, um evento de tecnologia. Se você dá uma olhada para cá, a gente tá na